queria começar agradecendo pelo convite, pela oportunidade de estar mais uma vez na Hospitalar, nesse momento de aquecimento, né, para a Hospitalar. Então, agradecer em especial a figura da Cláudia Pedrosa e da Cris Ribeiro, que gentilmente acessaram e me abriram esse espaço para a gente conversar sobre um tema que é bastante importante, que é o momento de crise do sistema de saúde, suplementar principalmente, essas dificuldades que a gente está observando no sistema nesse momento. Então, a gente começa agora, eu vou pedir para já passar para a apresentação. Obrigado. Aqui eu começo com minha declaração de conflito de interesses. Eu sou consultor independente de várias empresas e a gente vai para a agenda. Especificamente, a gente começa nessa agenda falando sobre o contexto atual da saúde nesse exato momento. Pode passar o próximo slide. Mais um, por favor. E a gente vai, na sequência, falar sobre os novos custos que estão assustando as fontes pagadoras, né, e que diretamente impactam os prestadores de serviço de saúde. E, por fim, a gente fala sobre o que muda com a digitalização, o que é afetado na jornada do paciente, e a gente vai até discutir um modelinho de como é que isso pode expressar oportunidades para todos nós no dia a dia. Então vamos passar para o próximo slide e começar falando sobre o setor de saúde no contexto atual, e as transformações por qual ele está passando. Pode passar, por favor. Mais um. Eu gostaria de comentar com vocês alguns aspectos que eu considero mais relevantes nesse momento do setor de saúde. O primeiro deles está muito relacionado à questão do mercado privado. O mercado privado de planos de saúde ele vem mostrando, no que se refere ao número de beneficiários de planos, uma evolução recente, em 2020, 2021 e 2022, de crescimento da base de beneficiários. Esse crescimento da base ele se deu muito por conta de que no período Covid, as empresas evitaram cancelar planos de saúde, muito por conta das necessidades de consumo de serviços de saúde, mas também porque naquele momento o que se observou foi uma redução muito expressiva do volume de consumo de serviços, o que impactou positivamente, ou seja, uma redução da sinistralidade. E essa sinistralidade reduzida, isso significou para todas as empresas uma menor taxa de reajuste médio necessário para se passar por aquele período. A redução de consumo de serviços se deu principalmente no âmbito eletivo, ambulatorial eletivo, que é uma fração significativa do custo, né? Aí no meio estão todos os custos de exames de diagnósticos eletivos, todas as atividades de intervenção de consultas e similares. Isso tem um impacto muito grande no custo total. E essa redução do custo total impactou em menores taxas de reajuste pedido pelos operadores de saúde durante o período da Covid. A consequência disso é que com menos sinistro, menos reajuste e preocupação de todas as empresas em oferecer mais atenção e mais acesso a serviços de saúde para os seus colaboradores, dentro dos seus funcionários, isso fez com que houvesse um fomento maior ao crescimento de todo o setor. Isso foi muito positivo naquele momento e tem um impacto muito bom, porque cada vez que o setor cresce, diluem-se todos os custos do setor como um todo, e isso favorece também o crescimento dos prestadores de serviço, porque eles têm mais consumidores para os serviços que eles prestam. Os produtos em saúde são beneficiados com o crescimento do setor. E é por isso que todos nós devemos lutar para o crescimento do setor como um todo. Porém, o que a gente observou depois desse período é que, apesar da redução daquele consumo de serviços naquele momento, esse represamento não durou muito tempo. E, obviamente, ele nem é bom no que se refere à manutenção do estado de saúde das carteiras às quais nós servimos, como prestadores de serviços e como os financiadores ou pagadores de serviços dentro do sistema. Esse represamento gerou um acúmulo de serviço posterior, e a gente vai até conversar sobre isso um pouquinho mais para frente durante essa atividade, sobre que impacto que isso teve e por que a gente está observando um volume de serviços no atual momento muito grande. Mas a consequência disso é que esse volume de serviços que ficou acumulado e que está sendo consumido nos meses subsequentes ao período mais crítico da pandemia, elevou muito o sinistro do setor como um todo. O sinistro das operadoras de saúde, que vinha na casa de 80% até 85% historicamente, já não era um patamar muito confortável para as operadoras. O que a gente observou no período pandêmico 2020, por exemplo, uma redução desse sinistro acumulado durante o ano,
E o que a gente observou a partir de 21 e 22, uma elevação bastante significativa. Aqui 2022 estão os dados consolidados até o terceiro trimestre, onde o sinistro das operadoras no Brasil já batiam a porta dos 90%. Dados do quarto trimestre apontam para números potencialmente maiores para a maioria das operadoras, o que é extremamente preocupante para o setor como um todo. Quando a gente vai para metade desse slide, aqui a gente avalia a questão do volume de beneficiários em relação, aqui, volume de beneficiários dos planos corporativos, não o total de beneficiários dos planos de saúde do Brasil, mas sim o total de planos corporativos, os planos contratados pelas empresas, os chamados planos PJ, né, pessoa jurídica. Quando a gente compara essa curva de volumes de empregados nesse setor, empregados formais, com carteira registrada, que é um dado público do IBGE, com a curva de beneficiários de planos de saúde corporativos, e a gente vê aí mais claro os empregados formalmente, e em azul mais escuro a curva um pouco mais abaixo de beneficiários de planos corporativos, a gente vê que tem uma relação direta entre uma e outra, com uma correlação bastante interessante. A exceção a isso foi o período do Covid, né, onde mesmo com um aumento do desemprego e a perda de muitas posições de empregos formais, isso não se expressou em redução do volume de cobertura, que foi o fenômeno que eu já havia comentado no início da descrição desse primeiro slide. Essa correlação alta e direta entre esses dois números, ela baliza a dinâmica de mercado, de crescimento. Então, enquanto potencialmente nós estivermos crescendo no mercado de pessoas empregadas formalmente, potencialmente nós vamos crescer o número de beneficiários de planos de saúde. Porém, existem fatores que são vetores contrários a essa dinâmica, esse contexto do mercado. E aí eu passo para o terceiro gráfico aqui desse slide, onde a gente vê que o aumento dos custos médicos ele tem se descolado muito nos últimos anos da inflação oficial do país. E quando a gente vê isso calculado numa base do que seria o primeiro ano de observação aqui descrito nesse gráfico 2012, o que a gente observa é que essa boca de jacaré cada vez abre mais, ou seja, a consequência disso é que se os custos médicos estão se descolando muito da inflação oficial, como é que podem as empresas, que respondem por quase 70% da contratação de planos de saúde do mercado inteiro, absorver reajustes que sejam maiores do que a inflação oficial do país, se a economia hoje não vai crescer muito além do que a inflação oficial no melhor cenário? Então você tem sua receita crescendo pouco acima da inflação, ou o dobro da inflação, e o custo médico crescendo 4, 5 vezes acima da inflação. A linha do custo do benefício plano de saúde das empresas geralmente costuma ser extremamente relevante para dentro dessas empresas. Então é uma conta que não fecha. E isso é um grande vetor contrário à evolução do crescimento do número de beneficiários, que a gente tem que ter sempre em mente. Conclusão desse primeiro slide é que nós estamos vivendo um contexto bastante desafiador no que se refere ao comportamento da sinistralidade, com uma notícia boa que é o crescimento da base de beneficiários, mas que pode não ser muito duradoura se o volume de casos de reajuste muito elevado comecem a aparecer para as empresas e essas empresas comecem a promover um movimento de downgrade muito grande de planos de saúde. Contextos para a gente considerar nas nossas avaliações. Pode passar para o próximo slide, por favor? Nesse próximo slide a gente começa a falar sobre as perspectivas que estão presentes dentro desse contexto. Existem perspectivas que são vetores de crescimento e outras perspectivas que são vetores de desafio, que podem significar desafios ao crescimento do mercado como um todo. Mas todas elas, se nós construirmos planos de ação que aproveitem essas perspectivas de forma positiva, podem ser, sim, alavancas de crescimento. A primeira que eu gostaria de começar a comentar com vocês é a mudança do perfil de consumidores. O consumidor hoje ele está muito mais apto a se comportar diferente e ele está procurando acessos mais instantâneos, mais convenientes, onde ele possa administrar a própria busca pelos serviços, com agendamentos mais ágeis. E essa característica ela vem muito balizada pelas experiências de consumo de outros serviços. Hoje em dia as pessoas consomem entretenimento instantâneo através de bases de streaming, elas consomem relacionamentos instantâneos através de sites e aplicativos de relacionamento, elas consomem alimentos instantaneamente quando elas pedem um alimento em casa, e tudo
tudo isso vai mudando e moldando o formato, a forma como o consumidor vem se comportando. Quando a gente fala em saúde, é até ruim a gente falar de consumidor, mas a gente está falando do comportamento principalmente do paciente, que é o centro de todo o sistema e para quem a gente deve desenhar todas as entregas de valor. Este paciente está mudando. A expectativa é radicalmente diferente e a gente vem discutindo muito isso dentro do setor de saúde. Isso também é impactado pela transformação digital e pela oportunidade de integração digital de todos os entes da cadeia. Isso vem acontecendo em escala, os dados têm sido compartilhados em uma escala bastante diferente, existe uma inteligência artificial que está sendo acoplada a vários elementos da cadeia prestadora de serviços, a gente vê isso muito na radiologia avançando rapidamente, eu até fiz uma publicação recente sobre isso, mostrando que a radiologia é a especialidade médica que mais caminhou, assim, muito mais acelerado do que todas as outras especialidades médicas, mas a incorporação da inteligência artificial nas atividades rotineiras dos serviços de radiologia tem sido algo expressivo, mas outras especialidades médicas, como a cardiologia, por exemplo, também tem avançado bastante rápido, e toda essa manipulação dos dados, sempre respeitando a LGPD, pode trabalhar a favor dos entes que hoje operam dentro do mercado, entendendo quais são as próximas demandas de cada usuário, e a gente deixando de trabalhar na prestação transacional de serviços, mas também tendo a oportunidade de trabalhar cuidando de pessoas e de vidas ao longo de todas as suas jornadas. E na hora que a gente cria esses vínculos e esse engajamento com essas pessoas, a oferta de serviços é mais fácil e a gente vai aos poucos desfragmentando a experiência das jornadas de serviço de saúde, sempre guiadas por um ponto extremamente fundamental em tudo isso, que é a transparência e a visibilidade sobre desfechos em saúde. A gente vai falar um pouquinho logo ali na frente sobre isso. Um outro aspecto bastante importante do contexto atual é a busca por sinergias e amadurecimento do venture capital, né? Então os investimentos, tanto de M&A das grandes organizações, que foi bastante expressivo nos últimos ciclos, no fim da segunda metade de 2023 arrefeceu muito, e a gente observa que hoje existe uma tendência de, em 2023, os grandes investimentos reduzirem um pouco, os investimentos moderados e pequenos tendem a se manter, ou seja, a perspectiva não é ruim de todo, mas as grandes fusões e aquisições não devem acontecer no curto espaço de tempo nesse ano. Pode haver uma mudança mais para o final do ano, mas até lá não existe uma grande tendência de reversão. E o Venture Capital altamente desafiado, as empresas, as startups estão hoje sendo desafiadas a provar que conseguem entregar resultados no curto prazo. Muito porque o capital infinito acabou. Né, aquela conversa sobre capital infinito de investimento nas startups mudou. A saúde mental é um outro aspecto bastante relevante que a gente deve abordar, tanto para profissionais de saúde que estão no limite, como para os próprios pacientes, o que muda a oferta de serviços. A saúde baseada em valor é um aspecto extremamente importante para isso, né? A entrega de valor está sendo redesenhada. Cada vez mais nós estamos entendendo quais são as necessidades dos pacientes para desenhar a oferta de serviços, e as empresas que estão liderando essa perspectiva, as que estão mais avançadas nisso, estão compreendendo que a grande alavanca de mudança é o desfecho clínico, entendendo e trazendo transparência e visibilidade para os resultados que são obtidos clinicamente através das intervenções no maior ciclo do cuidado possível, são os grandes impulsionadores da transformação, e quanto mais visibilidade a gente der para eles, mais rápido é esse movimento de entrega de valor, de busca por entrega de valor. E o ESG é um capítulo bastante relevante que vem ganhando cada vez mais espaço, principalmente no que se refere aos impactos nas pessoas, nos ambientes, mas também na governança, porque a governança é a grande potencializadora de mudanças de perfil de atuação das pessoas dentro das organizações. Por fim, a gestão do dado do engajamento, né? Nós estamos transitando da era do dado para a era do engajamento. O dado hoje é bastante relevante, mas o dado não é mais única e exclusivamente o responsável pelo crescimento do setor nesse próximo ciclo, mas sim o engajamento. Empresas que tiverem capacidade de engajar e saírem da postura transacional, saírem da visão de gestores de eventos e conseguirem fazer gestão de pessoas e de vidas e de jornadas, as jornadas assistenciais, vão conseguir engajar muito mais essas pessoas e conseguir promover crescimento numa escala totalmente diferente. Pode passar para o próximo slide, por favor? Obrigado.
Falando um pouquinho sobre alguns desses temas, para dar um cheirinho melhor e mais aprofundado na questão desse contexto, foi pedido que eu comentasse um pouco sobre o movimento de fusões e aquisições do mercado. E aqui a gente tem um cenário, um big picture do mercado com relação a fusões e aquisições. A gente observou em 2022 uma queda de 7,8% em relação ao ano anterior, no volume de operações de fusões e aquisições no mercado como um todo, não apenas do setor de saúde, aqui eu falo mercado como um todo. Mas a queda do volume de operações representou, de fato, uma queda de quase 40% no volume de investimentos. Então, embora a gente tenha caído de 1.900 aproximadamente transações de fusões e aquisições para apenas para 1.750, não foi uma queda tão grande, pouco menos de 8% de queda, o volume de investimentos foi bastante expressivo, essa queda no volume de investimentos. O que se observa no mercado, que eu já antecipei para vocês, um arrefecimento, né, uma redução bastante importante nos deals de grande porte, mas que nos deals intermediários a menores, a perspectiva brasileira é uma perspectiva até que razoável. E a gente tem potencial aqui de compensar uma coisa por outra, embora os deals transacionais não são muito esperados até próximo do último trimestre. Isso pode mudar no último trimestre, mas também a gente não tem sinais no momento de que isso vai acontecer. 2022 em números, até para a gente caracterizar o ano de 2022 melhor no que se refere a fusões e aquisições. A gente teve o mês de dezembro, um mês muito ruim, foi o último mês consolidado de informações para todos nós. Tem dados de janeiro e fevereiro, eu vou comentar um pouquinho também, mas o último mês de dezembro, o fechamento de 2022 foi muito ruim, uma queda do volume de transações de 26% em comparação ao mesmo período do ano anterior, com uma queda de investimentos de 68%. Hospitais e diagnósticos, quando a gente olha 2023, eles representaram 4,3% do total, são só 79 operações e 39% de relação a 2021. Porém, a terceira maior transação do Brasil inteiro foi da área de hospitais e laboratórios de diagnóstico, foi a transação entre Redditor e Sul América, que significou uma operação de quase 15 bilhões de reais, né, no mercado, foi a terceira maior de todo o mercado brasileiro. O capital nacional é o grande investidor hoje em dia em fusões e aquisições. Quase 76% de todo o capital de investimento de fusões e aquisições vem do próprio território brasileiro. E chamou bastante atenção no ano de 2022 também o fato de que nós não tivemos nenhuma abertura de capital na B3, né, o que não acontecia desde 1998. Isso chamou bastante atenção. Quais são as perspectivas para 2023 agora? Como a gente já comentou, é um ano mais comedido, mais focado em consolidar o que foi comprado, principalmente das grandes transações. A estratégia predominante do mercado vai ser captura de sinergias, ou seja, otimizar e realmente concretizar todas as expectativas que foram divulgadas a respeito das aquisições, principalmente das grandes aquisições realizadas recentemente. Pouca probabilidade de grandes transações transformacionais. O foco do investimento vai ser muito em áreas específicas, então oncologia, oftalmologia, health techs, principalmente de telemedicina, para tentar deslocar a telemedicina dessa posição de commodity, de comoditização que ela vem sofrendo recentemente, e a integração digital, aqui principalmente as empresas que conseguem trazer eficiência para os processos através da incorporação digital, e maior engajamento que a gente comentou, que é o novo grande ouro nessa transição da era do dado para a era do engajamento. Startups e scale-ups estão sob avaliação, vou falar um pouquinho no slide seguinte sobre elas, acho que a gente já pode passar para o próximo slide então. Aqui falando sobre esse momento do venture capital, do investimento e também sobre as startups em geral. O que a gente observou que o investimento em startups no mundo inteiro cresceu bastante de 2020 para 2021, mas que 2021 para 2022 começou a cair, também reflexo de todas as incertezas do mercado. E essa queda em 2022 aconteceu por muitos fatores, né? Então, um período muito conturbado para as empresas de tecnologia, as gigantes big techs americanas perderam valor no mercado fortemente, grandes fundos, gestores de fundos e outros administradores destes fundos no mercado global reportaram prejuízos gigantescos.
Teve o fenômeno Covid, obviamente, que ainda trouxe grandes impactos em 2022, mas o grande impacto de 2022 trazido pela Covid foi a questão do comportamento da economia como um todo, né? Então a economia ela ficou muito retraída, tanto do ponto de vista da oferta como da demanda, por conta do período mais crítico da pandemia, o que levou a uma desaceleração de todas as economias e a queda mundial do produto interno bruto de cada país. Consequentemente, todos os países foram socorrer a economia através de pacotes de estímulo. Esses pacotes de estímulo envolvem, inclusive, emissão de moeda, que gera muito mais inflação no mercado, aumentando os juros. Essa elevação de juros, obviamente, freia o crescimento das economias e enfraquece os investimentos de risco. Gente, quando tem risco, o capital some, o capital vai sumindo. Além disso, no mercado brasileiro, a gente não tinha também tantas notícias positivas, né? Então a gente via a Selic subindo fortemente durante 2022 para controlar o risco inflacionário. O Brasil foi um dos primeiros países a conseguir domar esse grande risco inflacionário na virada fim de 2022 para começo de 2023, mas às custas de fortíssimas taxas de juros. E o que a gente observou, obviamente, tudo isso ainda foi agravado por uma guerra, né, que com impacto mundial, uma política Covid-0 na China que destruiu o resultado de crescimento da economia chinesa no mesmo período, e uma instabilidade política própria, né, construída dentro de casa por nós brasileiros durante e após as eleições. Bom, a consequência de tudo isso, o capital investido nas startups começou a minguar, né, e começou a sumir, e o que a gente percebe é que os próximos capítulos dessa história, valuations nos próximos 2 anos muito pautados nas expectativas de entrega de resultado das startups, um foco muito grande nessa materialização de um propósito transformador com segurança de caixa, resiliência e solidez na execução. Ou seja, capital infinito acabou e agora as startups estão sendo muito desafiadas a entregarem resultados no curto prazo, o que vai fazer com que os investimentos sejam muito mais cautelosos nesse período, o que não é má notícia de todo, né? Pode ser muito boa notícia. Pode passar para o próximo slide, por favor? E agora a gente começa no... Pode passar no próximo slide? A gente começa a falar sobre os novos custos, que neste cenário, além de todos esses desafios de contexto que a gente comentou, existe uma expressão nova dentro desse contexto, que são os novos custos, principalmente ambulatoriais, que surgiram. Pode passar o próximo slide. Obrigado. Quando a gente fala sobre os novos custos na saúde, eles são muito relacionados, mas não exclusivamente ao fenômeno Covid. Então, durante o período do Covid-19, o que a gente viu foi que o segmento clínico eletivo ele não foi realizado da forma como deveria ser ou como vinha sendo feito anteriormente. Não estou dizendo que o segmento anterior era ideal, mas ele era o suficiente para manter, por exemplo, pacientes com doenças crônicas marginalmente controlados. Mas quando a gente passa por um período de 1 ano, 1 ano e meio, quase 2 anos, sem o devido segmento clínico ambulatorial, consequências ocorrem. E essas consequências não são simplesmente uma questão de cuidado não prestado naquele momento é igual a cuidado prestado nesse momento novo. Não são exatamente isso. Não é exatamente isso. É muito mais do que isso. Então eu vou começar a destrinchar isso com vocês um pouquinho aqui. Vejam que esse é só um exercício, não é um exercício exaustivo. Existem outros pontos que podem ser trazidos para esse exercício. Meu objetivo aqui é colaborar com um debate a respeito do que justifica a crise atual de desempenho do setor. Então, aquele cuidado clínico ambulatorial que não aconteceu naquele momento, ele deve acontecer em outros momentos, mas ele não vai ser feito exatamente todo no mesmo ano seguinte. Então, isso pode durar 1 a 2 anos, algumas pessoas falam até de 3 anos, onde esta fatia compensada do que não foi executado seja entregue em períodos subsequentes. Posto isso, existem outros fenômenos que eu vou descrever um pouquinho mais para frente, não agora, que também contribuíram para a elevação do custo como um todo. Agora eu vou seguir etapa a etapa aqui desses degraus que estão demonstrados, que justificam a incorporação de novos custos. O que a gente observa, começando aqui, a gente observa bastante um nível muito alto de complicações evitáveis das doenças crônicas. Então, aqueles pacientes que tinham doenças crônicas e cuja ausência de cuidado ambulatorial fez com que estas doenças crônicas tivessem complicações que teriam sido evitadas num cuidado a miúde, contínuo, mesmo que não ideal, ambulatorial. Então, esse é um custo que surge agora, e essas complicações evitáveis, muitas vezes,
elas são perenes daqui para frente. Essas complicações muitas vezes não têm volta, outras não. Um percentual delas vai ficar gerando custos futuros eternamente, enquanto esse paciente estiver vivo. Outras delas não vão conseguir serem compensadas ou serem até zeradas. Mas existe um percentual relevante aqui que é inevitável para ciclos futuros. O segundo ponto que eu queria destacar com vocês é o agravamento irreversível das doenças crônicas. Então, não é o surgimento de uma complicação, mas é a evolução natural da doença crônica. Então, o agravamento da doença. Eu não estou falando de uma complicação do diabetes, mas sim do agravamento do diabetes. Numa pessoa que não fez o tratamento eletivo adequado e que, por exemplo, saiu de um quadro leve da doença crônica para um quadro moderado da doença crônica, que poderia ter sido evitado mediante bom acompanhamento ambulatorial eletivo. O terceiro grupo aqui seria o surgimento de comorbidades evitáveis relacionadas às doenças crônicas. E aqui são não complicações de fato por conta de um descontrole da doença, mas outras doenças que estão associadas a essas doenças crônicas. Como, por exemplo, a gente tem uma outra doença surgindo a partir do momento que eu não fiz o devido controle da doença de base que estava sendo acompanhada. As comorbidades têm um efeito bastante relevante na evolução dos custos dentro dessa carteira de pacientes de doenças crônicas, mesmo para aqueles que têm baixa frequência de utilização. Isso é sabido pelas operadoras de saúde, e isso é monitorado principalmente pelos gestores de carteiras, principalmente aqueles que trabalham com coordenação do cuidado. O próximo capítulo que eu queria debater com vocês são as doenças evitáveis, por abandono de estratégias de rastreamento preventivo. Tem vários estudos mostrando o volume de casos de câncer que surgiu pelo abandono do rastreamento, por exemplo, de câncer de próstata, de câncer de mama e vários outros tipos de câncer. Isso já estava no mapa, né? Todo mundo já tinha mapeado o que ia acontecer, e essas doenças evitáveis hoje representam uma fatia de custo que muitas vezes vão ser por longo prazo ou eternamente enquanto estiverem vivos esses pacientes. O próximo capítulo que eu queria comentar é um evento bastante interessante. A substituição do prestador que realiza um segmento clínico. À medida que a gente teve interrupção do segmento clínico, a gente teve agravamento do sinistro, que a gente está observando agora, e as empresas, que são 70% do mercado contratante de planos de saúde, vão observar pedidos de reajuste muito elevados pelas operadoras, isso já está acontecendo. Esses pedidos de reajuste muito elevados vão fazer com que essas empresas troquem de plano de saúde, ou seja, um movimento de downgrade de produtos de plano de saúde é esperado. E essa substituição com downgrade faz com que a rede mude. E essa mudança de rede pode fazer com que os pacientes que estão acompanhando com um determinado profissional vão ter que mudar para outro. Ou seja, como fenômeno em consequência de tudo isso que aconteceu e que fez com que o sinistro piorasse fortemente, e vai fazer com que muitas empresas mudem de plano de saúde, impactem diretamente nos indivíduos, trazendo um novo custo, que é pelas lacunas de cuidado geradas pela troca de prestador. Não é simples assim dizer para um paciente, agora você vai abandonar o seu acompanhamento com o doutor que você acompanha há 15 anos ou há 10 anos e você vai mudar para outro profissional que vai acompanhar daqui para frente e todo o seu tratamento depende desse novo profissional. Boa sorte, aqui está a lista de novos prestadores que estão conectados dentro do plano de saúde que a gente trocou. Essa não é uma conversa fácil e para o paciente o que se observa é que essa lacuna na troca, na substituição do prestador pode trazer custos adicionais, ele sabidamente traz custos adicionais. Existe também, aqui no próximo capítulo, uma perda temporária do segmento clínico em decorrência deste período que muitas vezes o paciente não realiza a substituição em tempo hábil. Ou seja, essa perda temporária do segmento pode trazer todos os outros fenômenos descritos nas colunas anteriores, nos degraus anteriores. E aqui a gente tem um efeito que é o da ausência de cuidado, muito parecido com a ausência de cuidado eletivo durante o período da pandemia, onde todo mundo precisou fazer isolamento social. A última coluna aqui é o acréscimo de eventos pela conveniência de acesso da telesaúde. Né? A telesaúde entrou nesse mercado, principalmente provocada durante o período pandêmico, e ela veio para ficar, obviamente, numa evolução de todo esse desenho de jornada assistencial que a gente não pode ignorar, mas ela traz custos, e muitas vezes esses custos não são substitutivos, eles são custos novos, porque é um evento mais conveniente de utilização. Toda vez que a gente traz um serviço que é mais conveniente para a utilização e que de fato tem o potencial até de melhorar o estado de saúde das pessoas, esses custos são observados. E isso acontece com cada incorporação tecnológica, e nós estamos falando aqui de uma incorporação tecnológica. Agora eu vou voltar
para aquelas colunas ali que estão à esquerda, junto de todo esse cenário do que se muda a partir do momento da ausência do segmento eletivo ambulatorial, mas a gente teve outras fatias aqui que vão impactar de forma contínua no novo custo médico das operadoras. O primeiro é a questão do rol da ANS, o rol exemplificativo, né, a definição de que o rol da ANS é exemplificativo. Algumas pessoas perguntam, mas não vai mudar, falam até, não vai mudar nada, não vai mudar o custo. Gente, é ingenuidade nossa achar que todos os casos de negativa de cobertura vindo das operadoras eram judicializados. Não eram. Obviamente não eram. E esses casos cada vez mais vão encontrar substrato para serem judicializados em mais escala agora, ou para um fenômeno de incorporação do que deve ser incorporado a partir do momento que mudou o entendimento do que é o rol da ANS. Ele é exemplificativo, ele não é taxativo. E neste momento muda a relação de custo. Essa relação de custo deve ser interpretada como custo adicional. É expectativa, não tem dado concreto sobre isso, vale observar. O outro ponto que eu queria trazer aqui é a questão das novas incorporações tecnológicas e um destaque. Nós tivemos 2 pontos relevantes aqui. A partir de agora, deixa eu voltar um pouco atrás. O primeiro ponto relevante é que algumas incorporações tecnológicas que surgiram recentemente, principalmente oncológicas, têm apresentado alto impacto nas operações. E aqui vale observar o quanto que será esse impacto. Muitos falam sobre uma tendência de que esse impacto que está sendo observado está sendo maior do que tinha sido estimado. Também vale a pena a gente observar e avaliar com mais cuidado durante o ano 2023. O segundo aspecto sobre as novas incorporações tecnológicas está na mudança de relação de prazo de revisão do rol da ANS, que mudou de um período que era maior, 2 anos, que agora está mudando para semestral. Isso pode trazer impacto sim, obviamente, e aí vale a pena a gente avaliar ao longo do tempo o quanto que isso vai mudar esse novo custo médico que está sendo observado. E por último, que eu gostaria aqui de comentar, a última barrinha que tem aqui embaixo, é o custo do segmento eletivo regular, que já existia, que não foi abandonado e que a gente não vai deixar de contabilizar. Então, quando a gente olha para o novo custo médico do segmento ambulatorial, ele mudou bastante. E ele pode ser impactado por diversas coisas que a gente promove como sociedade. E aqui estão os gestores de saúde para interpretar, analisar e, na ótica da visão sistêmica, que é a visão do todo, construir planos de saúde que acolhem isso para a geração de mais saúde, mais valor para todos os principais beneficiários do sistema, que no caso são os pacientes. Pode passar para o próximo slide, por favor? E quando a gente fala sobre o movimento que está afetando a rede prestadora de serviços, obviamente esse sinistro tão elevado, com todos esses novos custos, vão impactar de várias formas a rede prestadora. Eu trago aqui para vocês um dado que me chamou bastante atenção e que eu atualizei para esta atividade, que é o volume de reclamações na base da ANS a respeito de rede. Então eu fui lá na base da ANS, não peguei volume de reclamações geral não, eu peguei só o volume de reclamações de beneficiários, exclusivamente das operadoras de grande porte, que são 81, no tema de cobertura de rede assistencial, no subtema rede de atendimento. Ou seja, a gente está vendo aqui as reclamações sobre rede de atendimento, que é a rede conveniada, a rede credenciada das operadoras. Quando a gente vai lá para 2021, eu não estou indo muito tempo atrás não estou indo uma década lá atrás, eu estou falando ali, logo ali, 2021, de janeiro até fevereiro de 2023, o patamar do volume de reclamações de usuários do sistema sobre rede demonstra que deve estar acontecendo uma movimentação na rede credenciada, que não deve ser a partir da rede em si, mas deve ser a partir das operadoras de saúde, que está fazendo com que os usuários reclamem mais. Eu não preciso explicar a curva aqui, né? A tendência, a gente não precisa de nenhuma equação matemática para mostrar uma tendência. Os dados, eles falam e explicam os fatos, né? Então aqui eles vêm corroborar o que a gente vem já vendo nos noticiários. O que a gente observou, que a gente teve em 2022 quase 20 mil reclamações. 20 mil reclamações relacionadas à rede, à disponibilidade, vários outros fatores, né, mas tem vários fatores de rede credenciada, um crescimento de 60% em comparação ao ano anterior. É importante mostrar que 3.500 dessas reclamações feitas à ANS no primeiro bimestre representam um crescimento de quase 15% em relação ao primeiro bimestre aqui em relação a 2022, perdão, eu coloquei 2021 em relação a 2022.
E o descredenciamento para a troca de prestador não hospitalar, a gente tem que lembrar que a regra é diferente. Então, para prestador hospitalar, existe um conjunto de regras mais restritas, mais controladas. Mas quando a gente está falando de prestadores não hospitalares, ela é uma regra um pouco mais solta. E a gente tem uma realidade menos monitorada desse cenário. Então, eu estou querendo dizer aqui com esse slide é que a grande pressão por alta sinistralidade em cima das operadoras e essa luta por sobrevivência neste momento de crise setorial, e é uma luta por sobrevivência de todos, vai fazer com que movimentos sobre a rede credenciada existam. Esses movimentos já estão sendo percebidos pela rede credenciada. Movimentos de downgrade de produtos levando a mudança do ticket médio nas operações entre prestadores e fontes pagadoras. Downgrade de produtos levando a movimentos de carteiras, fazendo com que as verticalizadas cresçam mais potencialmente do que as não verticalizadas. Movimento que está fazendo com que exista grande pressão para a negociação do custo unitário e dos pacotes em cima dos prestadores de serviços. Então todo esse cenário é um cenário, não poderia ser diferente, e o que eu estou querendo dizer para vocês é que esse cenário ele é um reflexo do comportamento da sinistralidade do setor, e ele vai durar por um bom tempo. E a gente tem que estar preparado para enfrentar essa crise todos juntos agora, e batalhando para que a gente saia dessa crise com o crescimento do setor. E esse é o grande desafio. Pode passar o próximo slide, por favor? Eu caminho agora para os 2 últimos slides, que estão relacionados ao que a digitalização e a jornada digital do paciente muda nesse cenário. O que a gente pode esperar dessa integração digital? Vou passar 2 slides sobre isso também, como eu tenho feito em cada um dos temas. Aqui, a primeira, eu gosto de usar muito esse slide em todas as atividades que eu faço para descrever algo que é muito invisível para todos nós. A primeira parte desse slide está mostrando para a gente um estudo da Accenture que eu gosto bastante de citar, porque ele foi um estudo que mostra 20 setores da economia mundial. Foi um estudo concluído e divulgado em 2018. Ele mostra o comportamento de 20 setores da economia mundial no que se refere à experiência com rupturas de processos, estratégias, dinâmicas recentes acontecidas no mercado versus risco de rupturas futuras no curto prazo, 1, 2, 3 anos. E quando a gente compara e vê setor a setor da economia, e esse aqui foi um estudo feito com mais de 3.600 empresas dos diferentes setores da economia, a gente observa que tem um quadrante aqui chamado de quadrante de vulnerabilidade na parte de baixo à direita do gráfico, que mostra os setores onde a ruptura passada não foi tão grande assim, então a experiência com disrupção é baixa ou moderada, e o risco de disrupção futura no curto prazo é muito alto. Esse é o setor de mais vulnerabilidade da crise mundial. E qual que é o setor que se destaca ali, em tonzinho avermelhado, que tem baixíssimo nível atual de disrupção, com alto nível de susceptibilidade à disrupção futura? Setor de saúde. Então nós estamos num setor de altíssima vulnerabilidade nesse momento. Haverá quebradeira geral. Eu não estou falando só de quebradeira financeira, estou falando de quebradeira de modelos de atuação. E isso já está acontecendo. Aquela história de que que dia que o velho based vai chegar até a porta de nós? Tarde demais. Ele vai ter que chegar. Ele vai ter que chegar. Porque as empresas estão sendo altamente desafiadas a crescer o seu core, por outros modelos e não apenas pelos modelos tradicionais. Os modelos tradicionais já se exauriram para serem suficientes, para gerar crescimento de core suficiente para agradar investidor. Acabou. A gente está vendo isso no valuation das empresas, das tradicionais empresas abertas a mercado na bolsa. Já esses mecanismos tradicionais já não são mais suficientes. E o grande desafio é que quando você propõe mecanismos novos, a desconfiança também existe porque as empresas não estão habituadas, vejam o gráfico, as empresas não estão habituadas a trabalhar num nível de disrupção necessário tão elevado. Mais uma faceta da crise para todos nós resolvermos. A segunda parte desse slide, eu gostaria de mostrar para vocês como que o setor de saúde está no seu nível de digitalização. Quando a gente compara vários setores da economia de novo, esse aqui é uma tabela que muitos de vocês devem conhecer, um dado publicado na Harvard Business Review recentemente, e que mostra justamente essa comparação de vários setores da economia, e aí destrinchado todos os saberes da incorporação digital, da transformação digital que o setor tem que passar, os setores têm que passar,
Classificando o que está de cinza, cinza escuro é o que é menos desenvolvido, o que está de tons de azul e azul escuro mais desenvolvido. Aí a gente vê lá em cima setores da economia altamente desenvolvidos nisso, principalmente os relacionados à incorporação tecnológica ou à tecnologia em si, ao desenvolvimento tecnológico e à tecnologia em si. Quando a gente vai lá para baixo, destacado de avermelhado, lá embaixo a gente vê o setor de saúde. Lá embaixo. Gente, o setor de saúde está mais avançado nessa incorporação apenas que os setores de hospitalidade, construção civil e agricultura e caça. Não é para rir, é para a gente chorar, sentar todos juntos e a gente chorar juntos, porque o nosso setor realmente tem baixíssima experiência nesse tipo de incorporação necessária que vai trazer mudanças no patamar de execução, vai trazer mudanças no desafio. E aqui a gente está falando sobre data lakes unificados ou federados, a gente está falando sobre a necessidade de trazer interoperabilidade de sistemas, a gente está falando sobre a necessidade de sair da visão de eventos e passar para a visão de indivíduos e jornadas. Este caminho não tem volta. E não tem mais por onde as empresas acharem que elas vão sobreviver a isso. As grandes plataformas digitais que vão acolher essas visões já estão em construção no mercado internacional, no mercado brasileiro. Nós estamos vendo mais milhares de plataformas digitais sendo construídas, muitas delas tocando a saúde no mundo inteiro, muitas delas no Brasil, com este objetivo de trazer esse nível de incorporação tecnológica para o cuidado, para desfragmentar o cuidado e trazer benefícios, não impactando os desfechos em saúde. Eu vou passar para o último slide em relação a essa possibilidade digital que se apresenta para nós. Pode passar para o próximo slide, por favor. E quando a gente fala sobre a integração digital, o que isso muda na jornada? Eu vou começar citando algumas coisas aleatórias aqui para vocês. A gente pode imaginar, numa jornada digital dessas, o exercício de referência e contra-referência muito mais automatizado entre os diferentes serviços de saúde, evitando com que reutilizações desnecessárias aconteçam a partir do momento que existe uma comunicação automática. O paciente passou em tal lugar, tais informações foram colhidas, isso vai ser acoplado ao prontuário eletrônico do paciente e ele autorizou o compartilhamento de informações com você. E isso faz com que a gente tenha esse exercício do médico encaminhador, recebendo informações atualizadas, fazendo cross-check, sistemas que acompanham se, por exemplo, existe incongruência de diagnósticos efetuados por diferentes serviços, notificando os serviços de coordenação do cuidado. A gente pode pensar em consultas modificadas, apoiadas por inteligência artificial. Quem conhece aqui um vídeo famoso sobre o prontuário eletrônico da Babylon que circula na internet, que mostra justamente isso. Existem prontuários eletrônicos em construção com essa perspectiva já no território nacional. A comunicação de uma maneira diferente, mais contínua, com captura de informações no point of care, ou seja, no celular do paciente, ele trocando informações de uma forma mais contínua com todos nós, a simplificação do acesso através de gestão de agendas automatizadas, monitoramento e navegação dos pacientes, avaliando se ele foi para um determinado serviço ou não e notificando serviços de apoio quando ele não vai. Serviços convenientes que atuem apoiando o paciente 24/7, como botões de emergência, botões de esclarecimento, informação de conteúdos à disposição, conteúdos personalizados e customizados sendo debatidos com cada paciente no dia a dia. Atividades de acolhimento com apoio on demand para compra de equipamentos, contratação de cuidadores, outros serviços sendo colocados à disposição, serviços de acolhimento inclusive para a saúde mental sendo colocados e disponibilizados através de uma camada de integração digital que apoia esses pacientes que estão circulando por planos de saúde, por prestadores de saúde, ou seja, essas camadas são agnósticas a contratos formais físicos já existentes no mercado hoje. Cuidado personalizado eu já comentei, a redução da sensação de abandono entre eventos, isso aqui é fundamental. Hoje em dia os pacientes entre uma consulta e outra não têm apoio. Eles não têm, e muitas vezes entre uma consulta e outra tem um espaço de 8 meses, 6 meses, 3 meses. Esses pacientes eles não têm apoio no dia a dia, eles ficam abandonados dentro do sistema e esse é um dos grandes pontos relevantes da fragmentação do cuidado. A educação personalizada também para profissionais e o monitoramento digital e de alertas dentro de todo esse sistema. Aqui é só um exemplo, gente, de como é que uma camada de integração digital pode favorecer o sistema para evitar desperdícios, fraudes, erros e abusos, fazendo com que o custo médico se readeque em outro patamar a partir da visão de desfechos. Então a lógica de construção da entrega de valor não prescinde essa visibilidade sobre resultados clínicos e desfechos para o paciente,
na medida que a gente busca por entregas que tragam sustentabilidade para o setor de saúde. Caso a gente não tenha percebido ainda, é um dos poucos setores gigantescos da economia mundial que ainda não são sustentáveis. Então, é nossa responsabilidade viabilizar no longo tempo, no longo prazo, a predição de riscos, a desfragmentação das jornadas, a coordenação do cuidado em escala, a construção de uma lógica de priorização de eventos para a vida real dos indivíduos e das pessoas e não apenas a gestão de eventos, que é o que a gente costuma fazer dentro da saúde brasileira. Acho que esse era o último slide. Pode passar, por favor? Queria agradecer vocês, agradecer de novo o contato, terminando no tempo aqui, e dizer que eu estou à disposição. Meu principal canal de comunicação com as pessoas é o LinkedIn, então basta digitar Sérgio Ricardo Santos. A gente tem uma newsletter semanal lá, quem quiser também acessar os conteúdos está à disposição.